O médium esponja é aquele que sente antes de entender. Ele entra em um ambiente e percebe o clima. Conversa com alguém e capta emoções que não foram ditas. Muitas vezes sai de um encontro carregado, confuso, ansioso, irritado ou triste, sem saber exatamente o que aconteceu. Por muito tempo, ele acredita que o problema é absorver energia demais. Mas, com maturidade, começa a perceber que a questão não é apenas sensibilidade, é identificação. É aqui que entra o conceito da sombra, descrito por Carl Jung. A sombra é tudo aquilo que existe em nós, mas que não reconhecemos, não aceitamos ou não integramos. São emoções reprimidas, traços negados, feridas antigas, impulsos que aprendemos a esconder. O médium esponja não absorve tudo. Ele absorve principalmente aquilo que encontra ressonância interna. Se alguém manifesta ansiedade, medo, raiva, inveja, culpa, insegurança, arrogância, tristeza profunda ou desânimo, e aquilo ativa algo dentro dele, é porque existe uma memória emocional semelhante ou uma parte ainda não elaborada. Não é apenas energia entrando, é conteúdo interno sendo ativado. Às vezes ele entra em contato com a raiva do outro e desperta sua própria irritação reprimida, capta a insegurança alheia e ativa sua própria sensação de insuficiência. Sente a tristeza de alguém e toca numa dor antiga que ele nunca acolheu. Quanto maior a sombra inconsciente, maior a sensação de sobrecarga. A chamada lei do espelho ensina que aquilo que nos afeta no outro revela algo sobre nós. Isso não significa que tudo é nosso ou que o outro não tenha responsabilidade pelo que sente. Significa que a intensidade da nossa reação aponta para um ponto interno sensível. Se o médium esponja se desorganiza diante da raiva de alguém, talvez tenha dificuldade de reconhecer a própria agressividade. Se se sente esmagado pela tristeza alheia, talvez evite olhar para sua própria melancolia. Se reage fortemente à inveja ou à competição, pode haver conflitos internos com o próprio valor ou reconhecimento. O outro não é a causa, é o gatilho. E o gatilho revela o que ainda precisa de integração. Existe uma diferença importante. Perceber a emoção do outro é sensibilidade. Se fundir com ela é identificação. Cultivar depois é escolha inconsciente. O que mantém a emoção não é o contato inicial, é o diálogo interno que começa depois. Isso está pesado. Eu não aguento essa energia. Isso me deixou mal. Por que isso mexeu tanto comigo? A mente cria a narrativa. E a narrativa fixa a emoção. Se a emoção encontra ressonância, medo com medo, raiva com raiva, culpa com culpa, ela ganha força. Mas se é apenas observada, sem julgamento e sem cultivo, ela tende a perder intensidade. Integrar a sombra não significa eliminar emoções difíceis, significa reconhecê-las como partes suas que precisam de consciência. Quando o médium esponja desenvolve autoconhecimento, ele começa a perceber o que é empatia, o que é ativação de ferida, o que é projeção, o que é identificação, o que é apenas sensibilidade momentânea. Ele deixa de lutar contra energias externas e começa a trabalhar o próprio interior. A verdadeira proteção não é blindagem, é consciência. Quanto mais integrado ele está, menos ressonância inconsciente acontece. E quanto menos ressonância, menos identificação. O médium esponja que não integra sua sombra vive cansado. Sente que o mundo é pesado demais, que as pessoas drenam sua força, que precisa se proteger o tempo todo. Mas o médium esponja que se conhece transforma a sensibilidade em ferramenta. Ele percebe sem absorver, sente medo sem virar medo, reconhece a raiva sem se tornar raiva.
Observa a tristeza sem afundar nela. Identifica a insegurança sem alimentar inferioridade. Ele entende que muitas vezes não é algo que entra, é algo que já existe e é ativado. E então o trabalho deixa de ser defesa energética e passa a ser autoconhecimento, regulação emocional e integração interna. Quando a sombra é acolhida, o espelho deixa de ferir e passa a ensinar.